Muito bom dia a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países e também lá em Monterrey, onde se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim, hoje, sábado 4 de outubro deste ano 2025. Buscamos no livro do Apocalipse, No capítulo 19, versículo 11 em diante, onde nos diz: vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo e sobre sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Podem sentar, queiram ter a bondade. Em uma saudação a pastores, por telefone, via telefônica, que o Dr. William Souto Santiago deu, no sábado 24 de novembro de 2012, em Cayey, Porto Rico. Ele nos diz ali: portanto, este é um tempo muito importante para os crentes em Cristo, para todos os que também reconheceram que o reverendo William Branham é o precursor da segunda vinda de Cristo. E se é o precursor da segunda vinda de Cristo, em sua mensagem, introduzirá Cristo ao mundo, à humanidade, ao cristianismo, aos escolhidos do último dia. Portanto, virá o Senhor à sua igreja conforme a mensagem que o reverendo William Branham trouxe, ou seja, conforme a mensagem do reverendo William Branham é que sua vinda seria cumprida, conforme a como ele precursou. Portanto, é preciso estar atento, portanto, é preciso estar ciente de tudo que o reverendo William Branham disse com relação à vinda do Senhor para a sua igreja, para este tempo final. Porque a vinda do Senhor à sua igreja é para dar a fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Para o que é a sua vinda? Pois para dar a fé para ser transformado. Portanto, estejam cientes de tudo o que o reverendo William Branham disse com relação à vinda do Senhor. A vinda do Senhor para a sua igreja é o segredo, o maior mistério, o maior segredo de todos os segredos. É tão grande que é o mistério do sétimo selo que, quando foi aberto no céu, houve silêncio. Portanto, a mensagem que o reverendo William Branham trouxe é a que dá luz de como será todo este mistério realizado. Qual é a mensagem que dará mais luz? E que dá luz em relação e com relação a esse mistério do sétimo selo? Pois a mensagem do precursor dá mais luz ou dá luz do que seria o precursado. Portanto, é preciso estar ciente de tudo que o reverendo William Branham disse, porque sua mensagem introduzirá Cristo, porque a mensagem e o mensageiro são a mesma coisa. Sendo o reverendo William Branham, agora vejam ali, onde ele nos disse isto, na página 119, o reverendo William Branham, na página, no parágrafo 1058 diz: talvez estou construindo uma plataforma para que mais alguém suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo, mas eu creio que estamos tão perto que não morreria de idade avançada e sendo de 54 anos, não morrerei de velho até que ele seja aqui. Vem?
a menos que seja baleado, assassinado, ou alguma outra forma, ou de algum modo morto. A idade avançada somente não me matará até que ele venha. E eu creio isso. Talvez eu não farei, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Vem? A mensagem, porque a mensagem e o mensageiro são a mesma coisa. Porque, assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda, assim é a mensagem para precursar a segunda vinda. E João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem? Assim é que será paralelo em tudo, e eu sei que será. A mensagem continuará. Agora vejam. Disso é que está nos falando aqui o Dr. William Soto. Diz: portanto, estejam cientes de tudo que o reverendo William Branham disse com relação à segunda vinda de Cristo, com relação com tudo o que disse, também com relação à terceira etapa, e com tudo o que disse com relação a Moisés e Elias, com tudo o que disse com relação ao sexto selo, e com tudo o que disse com relação ao sétimo selo, e com tudo o que disse da visão da grande carpa catedral, que foi mostrada, onde a terceira etapa se cumprirá. Estejam cientes, com os olhos bem abertos, dessas coisas que lhes disse, porque essas coisas serão as que estarão se realizando na vinda do Senhor à sua igreja, para dar-lhes a fé para serem transformados os crentes em Cristo, membros da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, na era de ouro da igreja, a era da pedra angular. Vejam, essas coisas são as que estaria se realizando com a vinda do Senhor. E que coisas? Pois a fé de rapto é uma das coisas, a mais importante de todas é essa. E as demais fases, pois, vêm depois, porque o primeiro é a palavra, a revelação. A era que vem depois da sétima era da igreja. A era que vem depois da era sétima de Laodiceia, ou seja, a era que representa a igreja na era sétima, representada na era de Laodiceia. Portanto, estejam cientes de tudo o que disse William Branham, o reverendo William Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo. Estejam cientes de tudo o que disse da segunda vinda de Cristo, da vinda do Senhor à sua igreja no último dia, da fé de rapto, a fé para serem transformados e raptados, a terceira etapa, e a visão da carpa. Tudo o que disse com relação a essas coisas, estejam cientes, porque, como o Espírito de Deus disse através do reverendo William Branham, nessas coisas que lhes mencionei, assim será a vinda do Senhor à sua igreja. E com a abertura do sétimo selo à sua igreja, no último dia, no cumprimento da terceira etapa, neste tempo final, será que tudo isso se cumprirá. Tudo isso se cumprirá com o quê? Com essa abertura do sétimo selo na igreja, no cumprimento da terceira etapa. Aí é que tudo chegaria ao seu final, tudo se cumpriria aí. E será revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo o sétimo selo, porque os 7 trovões de Apocalipse 10, a voz de Cristo falando à sua igreja em forma consecutiva, e estará abrindo este mistério e dando assim a fé para serem transformados e levados com Cristo, aos crentes em Cristo do último dia, na era correspondente a este tempo final, e a este tempo final. Agora vejam, no livro dos selos, na página 128, aí nos disse o reverendo William Branham: agora os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à sua noiva como se preparar para obter essa grande fé de translação. Agora, se ele mostra como se preparar, pois está mostrando aí a sua igreja, por meio desse ensinamento que esses 7 trovões trazem, e está mostrando a ela como obter, ou seja, a igreja noiva, como obter essa fé de rapto. Está mostrando como se preparar. Portanto, há uma preparação
que está se realizando para que a igreja noiva, cada escolhido de Deus, esteja pronto para essa bênção, para poder ser transformado. Tem que ter uma preparação, tem que ter um ensinamento para poder receber essas bênçãos neste tempo final. Agora, o que é que vai produzir isso? Ou o que é que vai dar o Espírito Santo à igreja noiva? O que é que vai dar? Vejam aqui na página 104, aqui ele nos diz: depois vem os 7 trovões misteriosos que nem estão escritos, correto. E eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que é necessário para aparelhar a noiva para ter a fé de rapto. Porque com o que temos agora, não poderíamos subir. Há algo que tem que vir para nos aparelhar. Porque como estamos agora, apenas podemos ter suficiente fé para a cura divina. Temos que ter suficiente fé para ser transformados em um momento e ser tirados dessa terra. E veremos mais adiante, primeiro Deus, onde isso está escrito. E também na 212 nos fala disto. Diz: a noiva ainda não teve um avivamento, ainda não houve nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Serão necessários esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará. O prometeu. Vê que isso é o que Deus estaria cumprindo no tempo quando a noiva ia necessitar isso que foi proibido a João escrever. Quando disse: João, isso deixe passar, não escreva. Eu revelarei naquele dia. E que dia era? É este dia no qual você e eu estamos vivendo. Diz: quando tiverem necessidade de sabê-lo. Este é o tempo onde há a necessidade de conhecer esses mistérios, e especialmente esse mistério do 7º selo, o qual ele mesmo o revela. Diz: o 7º selo se revelará, ele mesmo se mostrará, e será tudo conforme a como foi precursado pelo reverendo William Branham. Agora continua dizendo: portanto, ministros, estejam cientes, tenham suas congregações cientes, tenham tudo o que foi dito, tenham a eles tudo o que foi dito, e missionário Miguel Bermudes Marim, tenham à disposição de todos os irmãos e todas as congregações com as quais vocês têm companheirismo, tudo o que o reverendo William Branham disse com relação à vinda do Senhor, ao 7º selo, às 7 vozes dos 7 trovões, à terceira etapa e à visão da carpa, porque o necessitam para quando lhes for aberto o 7º selo à igreja, tenham a base, o fundamento de tudo que o Espírito de Deus disse por meio do reverendo William Branham. Porque tudo o que ele disse sobre a segunda vinda de Cristo, da vinda de Cristo à sua igreja para o último dia, tudo o que disse da terceira etapa, tudo o que disse do 7º selo e tudo o que disse da grande carpa catedral estará se cumprindo. Vejam na página 157 do livro de citações, parágrafo 1407 diz: eu só estou edificando. A hora está próxima à mão, quando vocês verão algo acontecer, quando algo vai acontecer. E toda esta base aqui somente esteve colocando um fundamento para uma mensagem curta e rápida, que sacudirá todas as nações, porque estive criticando as mulheres. Isso só esteve colocado aqui para algo que alguém possa pegar, bater na cabeça com isso. Agora vejam, esse é o fundamento que ele estava realizando, trazendo para esse que iria vir depois dele, para esse que ele estava preparando o caminho. Agora continua dizendo: e portanto, a vinda do Senhor à sua igreja, que será um segredo e que é um mistério pelo qual houve silêncio no céu como por meia hora, será o que estará identificando a vinda do Senhor à sua igreja neste tempo final.
E será também o que vindicará que o reverendo William Branham era o precursor da segunda vinda de Cristo. O que é que vindicará? Que o reverendo William Branham foi o precursor da segunda vinda de Cristo? O cumprimento do que ele precursou. Sem esse cumprimento, sem o cumprimento da visão da carpa, sem o cumprimento do sétimo selo, sem o cumprimento dos trovões, da fé de rapto e tudo isso, não ficava e não ficaria vindicado o reverendo William Branham. E é o que está sendo vindicado hoje, neste tempo final. Sem o cumprimento do que foi dito pelo Espírito de Deus através do reverendo William Branham com relação à segunda vinda de Cristo, com relação ao sétimo selo, com relação à terceira etapa e com relação à visão da grande carpa catedral, sem o cumprimento disso, não será vindicado o reverendo William Branham como o precursor da segunda vinda de Cristo. Agora vejam nas eras, editado, diz o reverendo William Branham ali, mesmo que ele não será popular, sim será vindicado por Deus, assim como Jesus vindicou João e o Espírito Santo vindicou Jesus, primeiramente, vindicou Jesus, nós podemos ter a confiança que este homem será primeiramente vindicado pelo Espírito, operando em sua vida com atos de poder que serão indiscutíveis e não encontrados em nenhum outro lugar. E Jesus mesmo, ao voltar, o vindicará, assim como fez com João. João testificou que Jesus vinha. Este homem também, como João, testificará que Jesus vem. E o próprio regresso de Cristo provará que este homem, em verdade, era o precursor da sua segunda vinda. Essa é a evidência final, que este homem é, em verdade, o profeta de Malaquias 4, porque Jesus mesmo aparecerá ao fim da era gentia. Então será muito tarde para aqueles que o rejeitaram. E isso é o que neste tempo final, esse ministério sob carpa está vindicando que o reverendo William Branham é o precursor da vinda do Senhor. É o precursor da segunda vinda do Senhor. Agora continua dizendo, portanto, em algum lugar vai estar se cumprindo tudo o que foi dito pelo reverendo William Branham com relação à segunda vinda de Cristo à sua igreja, com relação à terceira etapa, com relação às 7 vozes dos 7 trovões e com relação à visão da carpa catedral, da tenda catedral que foi mostrada ao reverendo William Branham. Portanto, é importante que tenham tudo o que ele falou. Coloquem nas mãos de todos os ministros e de todos os irmãos de vossas congregações, para que tenham assim a base que os prepara para a vinda do Senhor, para a fé, para serem transformados e raptados, e assim estarão preparados para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, porque tudo será como foi precursado pelo Espírito Santo através do reverendo William Branham. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam contigo, Miguel Bermudes Marim, servo fiel e servo prudente, missionário fiel do Senhor Jesus Cristo para a igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. E cada um de vocês, ministros fiéis, pastores, ministros deste tempo final, que estiveram e estarão dando alimento a tempo a todos os crentes em Cristo neste tempo final. Para amanhã, domingo, vão escutar coisas muito importantes e que o reverendo José Benjamin Pérez estará falando antes de eu entrar para a pregação. Portanto, estejam conectados bem desde antes de eu ter minha parte, para que escutem o reverendo José Benjamin Pérez em tudo o que tem que falar para todos os ministros e também para todas as congregações das igrejas que estarão em companheirismo amanhã, primeiro Deus. Agora vejam desde quando ele vem falando de tudo isso. 2013 também tocou algo ali. Dessa parte que era feito antes, já estava ele dando a conhecer a forma e também deixando já claro como ia ser tudo no cumprimento da terceira etapa. Tão simples assim. Continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.
E aí continua aí. Deixo com vocês novamente o reverendo Miguel Bermúdez Marim com vocês e firmes na fé, firmes em Cristo, sabendo que estamos em um tempo onde todos passamos por provas e todos têm que ser provados. Têm que ser provados se estão firmes na fé, se são crentes verdadeiros ou se são simplesmente crentes manufaturados, intelectuais ou se são incrédulos. Aí está falando a esses três grupos, porque sempre estão esses três grupos. Agora vejam que esses grupos também são representados nessa parábola do semeador. E ele falou numa mensagem também que aí havia nesse dia de atividade, ele falou ali de que grupo você é, desses grupos. E falou certas coisas aí, vejam, se referindo a esses grupos que estão na congregação, porque sempre estão esses grupos, ou seja, o crente, o manufaturado e o incrédulo. Mas recordem que isso ia chegar até um ponto onde ele, ao enviar esses anjos ceifeiros, aí realizaria a segregação e a identificação de cada pessoa em cada grupo. Agora continua dizendo, recordem, tenho também nas mãos de vocês e de todos os crentes a mensagem, três tipos de crentes e também a mensagem os ungidos dos últimos dias ou dos últimos tempos. Aí fala de três classes de crentes que há sempre que Deus realiza um avivamento, sempre que Deus realiza uma era da igreja. Assim que tenham também ciente com essa mensagem colocado nas mãos de todos os crentes em literatura, folhetos, para todos os irmãos e todas as congregações que têm companheirismo com vocês. E tem algumas outras mensagens do reverendo William Branham que lhes estarei também recomendando, como por exemplo a mensagem O Sinal e a outra mensagem Desespero, que foram pregadas um domingo, um na manhã e outro à tarde, assim que estejam cientes dessas mensagens também e também da mensagem A Festa das Trombetas, que está relacionado com o sexto selo e está relacionado com a Festa das Trombetas que o povo hebreu realizava. E assim poderão ver também que há algo para os judeus que está ligado ao sexto selo. Também a mensagem, reconhecendo disso a mensagem, é muito importante também essa mensagem que pregou no domingo depois de pregar Festa das Trombetas. Continua dizendo, e tenho também o livro de citações de mensagens do reverendo William Branham, porque isso os ajudará também muito para terem muita informação da mensagem que precursa a segunda vinda de Cristo. E é bom que tenham essa mensagem com o índice ampliado e também com bastante folhas com linhas ao final do índice. Vejam, isso em 2012, e ele já está dizendo para que posso ir se preparando com estes livros e até está dizendo que tem que colocar e vejam por quê. Diz, e é bom que tenham essa mensagem com o índice, o livro de citações, com o índice, ou seja, com a parte de trás ampliada e também com bastante folhas, com linhas ao final do índice, ou seja, com as linhas para fazer anotações, para que também tenham para fazer um índice também, fazer notas e poder e colocar a página também onde se encontra o verso ou versículo também, para que tenham também muita informação e estejam cheios do conhecimento de todas as coisas que devem saber, para que não lhes escape a forma em que Deus estará desenvolvendo o seu programa neste tempo final. Como ia ele realizar o seu programa? Vejam, tudo isso é a base do que estaria realizando no cumprimento da terceira etapa, da visão da carpa, o cumprimento da grande carpa catedral, porque aí ia estar sendo dado ensinamento, e o ensinamento, quando é trazido em qualquer lugar, você sabe, na universidade, na escola, pois quando há um ensinamento, você tem que ter os livros para estudar e para anotar a parte de trás de tudo o que está sendo falado, para que depois em seus lares repassem.
para que tenham toda essa informação e estejam então firmes na fé, trabalhando na obra do Senhor correspondente a este tempo final. Não trabalhando na era e obra e trabalho de uma era que tenha passado, como a era luterana, wesleyana ou pentecostal, porque a era que corresponde ao nosso tempo nem é uma era luterana, nem é uma era wesleyana, nem é uma era pentecostal. É uma era da palavra. É uma era de pedra angular. Agora, não passar por essa terra como turista, trabalhando para si mesmo, para somente viver e ir ao trabalho já sem trabalhar na obra. Sem trabalhar na obra correspondente ao nosso tempo. Devemos estar trabalhando até o último dia, como diz o irmão Branham. Se amanhã fosse rápido, me encontrará plantando batatas, vamos dizer, se é que planta batatas, ou seja, que nos encontre o Senhor trabalhando na obra de Deus. Não estar de preguiçosos e de braços cruzados, mas que nos encontre trabalhando. Porque de que vale ter trabalhado antes em certas etapas e depois ao final ficar como turista e ficar de preguiçoso, sem fazer nada na parte e etapa mais importante, que é a era da pedra angular, que é o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, a etapa mais gloriosa, onde é um privilégio que Deus nos dá poder trabalhar os últimos anos da nossa vida nesse planeta Terra, porque já depois não vai ter nada de oportunidade nestes corpos. Já depois do novo corpo, aí não vai ter limitações. Porque este tempo, podemos dizer, isso não volta. Isso não volta a ocorrer. É preciso aproveitar este tempo ao máximo. É uma era da palavra, é uma era de pedra angular, é a era de ouro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que receberá fé para ser transformados como indivíduos e, consequentemente, a era ser transformada para ser adotada e seus membros serem adotados, ou seja, serem transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Há e haverá uma luta grande, como houve em diferentes eras, de muitos se levantando contra a era, e também da mensagem para essa era, e também do mensageiro, porque assim foi de era em era e de dispensação em dispensação, e nessa ocasião, neste tempo, não ia ser exceção. Não pense que ia ser exceção. Se houve lutas e houve batalhas em tempos passados, neste tempo mais ainda. Agarrem-se bem da mensagem correspondente ao nosso tempo e tenham também tudo o que foi dito pelo precursor da segunda vinda de Cristo, bem agarrados e firmes na fé, sabendo que estamos ao final da trajetória terrena da Igreja do Senhor Jesus Cristo para ser preparados, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Que essas recomendações sejam tomadas, levadas a sério, porque assim podem estar já vendo mais claramente o que Deus está realizando, porque aí encontrarão tudo o que foi profetizado e precursado que Deus estaria realizando em sua vinda, no meio da sua igreja, no cumprimento da visão da carpa, no cumprimento da grande carpa catedral, no cumprimento do sétimo selo sendo aberto à sua igreja. A segunda vinda do Senhor, conforme ao dito pelo precursor. Vamos colocar este tema, nessa ocasião, dessa pequena conversa, de hoje, sábado, 4 de outubro deste ano 2025. A segunda vinda do Senhor, conforme ao dito, vamos dizer, dito ou ao que foi trazido pelo precursor. Que Deus o abençoe e os guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.